Muito boa noite. A partir de agora você acompanha o programa da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Estamos na última semana do mês de maio, portanto, não temos a sessão ordinária e viemos ao plenário para aquele nosso bate-papo sobre a cidade de Santa Gertrudes, até porque, em meio a essa pandemia, muitos assuntos têm para serem tratados aqui na Câmara. Hoje ao meu lado, José Luiz Vieira, e com o distanciamento devido hoje, né, Zé Luiz? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Gostaria de dar uma boa noite à equipe da TV Craré, uma boa noite Santa Gertrude e região, e estamos aqui à disposição, já respeitando o distanciamento, né, Gabriel? Com essa pandemia que nós estamos aí passando pelo Brasil, e que Deus possa nos abençoar. Zé Luiz, queria a sua opinião, primeiro de tudo, em relação a como fica essa queda de braço que existe constantemente, apesar das tentativas de conciliação entre governo federal e governo estadual. Nós aqui estamos sempre sujeitos normalmente ao que o governo estadual determina, como foi com a quarentena, fechamento, isolamento. E o governo federal nada um pouco na contracorrente da pandemia, não concorda com algumas coisas, com o fechamento, enfim. Como você vê essa queda de braço entre os dois poderes? Nesse momento não é uma coisa muito boa, né, Zé? Verdade, Gabriel. Eu vejo como uma coisa muito ruim para o nosso país, para o estado de São Paulo, porque existe uma falta até de respeito entre o governo federal e o governo estadual, porque a gente, um quer que abra o comércio e o outro está preservando vida, né? Que o Dória está preservando vida. A gente só vai saber quem está certo nessa queda de braço vai ser no final dessa pandemia. Se as recomendações de todos os infectologistas, da medicina, for essa, a gente acredita que o Dória está no caminho certo, que é preservar a vida. E se não for, o Bolsonaro está no caminho certo, que é preservar a economia. Mas pelo que a gente tem visto aí, o crescimento muito grande dessa pandemia aí, do número de morte, a gente acredita que nós já tivemos aí, Gabriel, até para fugir um pouquinho, como eu sou mineiro, Minas Gerais, como as medidas, todas elas foi cumprida de maneira rigorosa, eles estão com 200 e poucos mortos. Estamos até reabrindo o comércio. Se não tivesse essa queda de braço entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, talvez nós poderíamos estar fazendo igual a Minas Gerais está fazendo a partir de hoje, de terça-feira, reabrindo todos os comércios, com todos os cuidados, você entendeu? Agora vamos ver se vai poder continuar ou se não vai. Daqui uns 10 dias que a gente vai ficar sabendo. Porque a tendência desse pico do coronavírus aí está no crescente, né? Porque nós estamos longe do inverno ainda. O inverno é a partir do dia 20 de junho, né? E a gente tem uma tendência que quanto mais cair a temperatura, mais ele prolifera. Aí vamos esperar para a gente ver. Lá na frente que a gente vai saber quem está certo, se é o Dória ou se é o Bolsonaro. Mas é muito ruim para o país isso aí. Você acha que se houvesse uma disciplina maior da população, principalmente na capital, onde foi o primeiro, que a coisa se espalhou mais rápido, né? Depois começou a vir ao interior, se houvesse uma disciplina maior na primeira quarentena, você acha que poderia ter sido, os números seriam muito menores hoje? Com certeza. Está um exemplo aí, Belo Horizonte, você vê que a mídia está indo para BH. Rede Globo, está tudo indo para BH agora, porque a BH está sendo um exemplo. Como eles cuidaram do Estado, você entendeu? Com 200 e poucas mortes aí, mas as medidas tanto do prefeito Calil em BH como o Zema foi postura muito firme, você entendeu? Lá que o pessoal não respeitava, eles mandaram fechar as praças, fechar em torno da Pampulha. Não deixou o pessoal, teve disciplina e respeitou a população, entendeu aquilo que eles solicitaram através do decreto. Agora, São Paulo, realmente, aquela queda de braço entre o governo federal e o governo estadual, o povo preferiu sair para a rua. Por isso que a gente tem uma tendência dessa queda aí um pouco mais longe. Você entendeu? Como todos os infectologistas acham aí, que isso aí vai até lá para agosto. Zé, trazendo um pouco para Santa Gertrudes agora, nós tivemos um período, Santa Gertrudes até um pouco na contramão, porque os casos crescendo no entorno, Rio Claro, Cordeirópolis, e Santa permaneceu por muito tempo com apenas 2 casos e os 2 curados. De repente houve um salto para mais de 10 casos. E infelizmente agora a primeira morte, uma senhora de 62 anos que estava internada em Rio Claro. Como você vê a situação de Santa diante da pandemia, tanto com os cuidados que estão sendo tomados, e se por acaso a coisa não for contida agora,
a população não se conscientizar e os casos se multiplicarem, a cidade está preparada para um aumento ainda maior de casos? Gabriel, primeiramente eu quero parabenizar o prefeito municipal, Rogério Pascon, e a Vivian, secretária de Saúde, que eu acho que todas as providências e atitudes que eles tomaram, o resultado está aí, como você falou aí de um óbito, e a gente está aí com os casos já recuperados, está com mais de 40 infectados, porque eu vejo Santa Gertrude assim, uma cidade flutuante. Nós temos uma malha viária muito grande de caminhão, mas hoje somos um porto seco em Santa Gertrude que leva a nossa matéria-prima até as demais cidades, que leva para São Paulo, leva para o Rio de Janeiro, leva para os portos, para tudo quanto é lado. E esses caminhões indo e voltando, a possibilidade de algum deles voltar contaminado é muito grande, você entendeu? E eu acho que o trabalho está sendo excelente em Santa Gertrude e a gente espera que continue, porque nós não estamos preparados. Você entendeu? Se a pessoa necessitar de respiratório, parece que nós temos 2 ou 3 respiratórios aí, 2 ou 3 aparelhos de respiração aí. Eu acho que até nossa região Santa Casa não está preparada para isso. Por isso que tem que se manter o distanciamento social e quem pode fica em casa. Porque a única maneira de controlar, a gente acabou de falar, e o exemplo foi em Belo Horizonte. Uma taxa baixíssima de óbito. Por quê? Porque o pessoal respeitou. A partir do momento que respeitar, vai poder começar a liberar. Já vai começar a liberar o pessoal a voltar às atividades normais. Zé, como você vê o trabalho da Câmara num momento como esse? É possível um vereador trabalhar normalmente? Os projetos ficam todos atravancados, porque eu acredito que a Prefeitura fique voltada inteiramente para a pandemia. Nós vemos aqui, acompanhamos as sessões ordinárias ao vivo pela TV, e nós vemos que os projetos, os requerimentos continuam, mas o trabalho assim realmente avança diante de tudo isso? Não, Gabriel, não avança. Não avança os projetos, é só aqueles projetos de prioridade. Projeto aí às vezes de submetação de verba, alguma verba que vem do governo federal, dos deputados estadual e federais. E, como eu sempre tenho falado, nesse momento é um momento de união. Legislativo, executivo, todo o secretariado do município e população gertrudense. Por que união? Porque muitas vezes eu vou naquela tribuna, ou talvez a gente estamos até falando aqui da mesa, por conta do distanciamento, é a gente deixar a política de lado, tá? Na hora certa, que às vezes, muitas vezes tem muitos políticos que usam esses momentos para se aproveitar. A gente tem muitos exemplos aí no país aí, e não é bom. Eu acho que se a gente unir executivos, legislativos, secretário de saúde, que é a principal hoje nessa pandemia aí, a gente vai trazer um resultado muito bom para Santa Gertrude. Agora, se começar a dividir, apesar de não ter projeto de grande discussão, porque também não tem, praticamente o país está parado, a economia está parada, Santa Gertrude nós estamos hoje com uma perca muito grande na arrecadação do município. A gente tem que unir para ajudar o executivo, e o executivo ajuda o legislativo, a gente ajuda o secretário. E deixar a eleição para na hora que chegar a data dela devida. Zé Luiz, muito obrigado por ter mais uma vez comparecido aqui ao plenário para conversar com a gente e até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Eu gostaria de dar uma boa noite à nossa população de Santa Gertrude e dizer para ela, quem pode ficar em casa, continua em casa. Agora, quem precisa de correr atrás das suas coisas, fazer suas compras, trabalhar, que vai, mas mantenha o distanciamento e que usa máscara, porque o que a gente vê aí, esse Covid aí é uma coisa muito gravíssima. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Santa Gertrude. Deus abençoe. Uma pequena pausa, a gente já volta.